15:10. Vamos lá, aula 5. Diga comigo, os perfis do Gessel. Então, o Gessel ele pode ter vários perfis diferentes, pode ter várias maneiras diferentes de se organizar as pessoas, vários grupos de tipos de pessoas diferentes, de faixa etária diferente, sexo diferente, assim por diante, ok? Então o Gessel pode se configurar com diversos perfis diferentes, respeitando sempre o modelo da reunião e a estrutura organizacional da visão dos pequenos grupos. Entretanto, ele pode se configurar de diversas formas, como veremos abaixo. O Gessel mais comum, é o Gessel misto. Diga comigo, Gessel misto. O que é o Gessel misto? É o Gessel família. É aquele Gessel que tem adulto, tem jovem, tem adolescente, tem criança, tem idoso, tem todo mundo. É o Gessel que vai a família toda naquele Gessel e fica lá a família toda reunida. Esse é o Gessel misto, tá? E existe Gessel misto aqui, Por exemplo, tem o Gessel da irmã Vanilda, é o Gessel misto. O Gessel do Renato, é um Gessel misto. O Gessel da Patrícia, é um Gessel misto. Mas o que acontece? Às vezes esse Gessel misto, a pessoa vai para lá e depois acaba também sendo direcionada para um outro Gessel mais particular. Por exemplo, lá no grupo do Renato, a Maísa estava indo lá, e ela era uma jovem, e aí lá mesmo foi indicado para ela poder participar do Gessel, mais para a idade dela. E agora ela foi para o Gessel dos jovens, isso? Certo? Estou certo ou estou errado? Isso mesmo, Então, o que acontece? Isso pode acontecer, Mas se ela quisesse continuar lá também, não tem problema, porque o Gessel é um Gessel misto, ok? Deu para compreender? Aí nós temos o Gessel par. O que é o Gessel par? O Gessel par é o Gessel onde há dois líderes. É um casal onde o líder, homem, ele coordena os homens e a líder mulher, o marido, mulher, esposo ali, coordena as mulheres. Então nesse Gessel, como é que se faz? Você começa a reunião junto, faz a oração junto, faz quebra-gelo junto, faz louvor junto. Na hora do compartilhar, o líder homem sai com os homens para um outro cômodo na casa, um outro local, e ele faz o compartilhar só com os homens, E aí a mulher fica com as mulheres em outro local e faz o compartilhar só com as mulheres. Na hora do lanche, junta todo mundo de novo e termina o Gessel. É assim que funciona o Gessel par, entendeu? Então, os Gessels de casais aqui, que seria no caso o Gessel do Ailton, da Rita e da Débora e do Alexandre, a proposta era de ser um Gessel par. Entende? Então, assim, como ainda parece que tem poucos homens lá, aí dificulta um pouco fazer essa separação, Mas é importante, quando tiver, vamos dizer, tá lá 3, 4 homens, já separa, faz separado, porque isso vai dar mais liberdade para o diálogo e para a abertura de certos assuntos que talvez, vamos dizer, o marido às vezes não quer abrir na frente da esposa, a esposa não quer abrir na frente do marido, e aí quando está o grupo lá só dos homens, eles vão falar, e o grupo só das mulheres aqui, elas vão falar. Ou até na hora da oração, por exemplo, dos pedidos, pode separar também. Separa os homens aqui, vão fazer os pedidos deles, as mulheres vão fazer os pedidos delas, e esse é o Gessel par. Há dois líderes, um casal, sempre o homem e a mulher liderando. Esse é o Gessel par. Deu para entender? Nós temos o Gessel só para homem. A gente pode ter um Gessel só para homens. Então, homens que preferem ficar sozinhos, no pequeno grupo, vai formar um Gessel só para homens. A gente ainda não tem aqui na igreja o Gessel só para homens, mas vai chegar até o final do ano, a gente vai abrir um, tá? Então, nós temos também o Gessel só para mulheres. Agora a gente tem o primeiro Gessel só para mulheres, o grupo da Deuseni, que é a líder Alessandra, a líder de treinamento da Dalila, é um grupo só para mulheres, Gessel só para mulheres. Então elas vão ter liberdade de convidar, pessoas, mulheres para estar ali. Por que é bom trabalhar sempre com vários tipos de Gessel diferentes? Porque vamos dizer que existe uma mulher que o marido dela é muito ciumento. E ela começa a frequentar a igreja, por exemplo. E o marido dela é extremamente ciumento. E ele não gosta de igreja e não gosta de Gessel. Então ele não vai com ela. Então, para ela ir com o Gessel, por exemplo, misto, onde tem homens e mulheres, talvez esse marido vai criar mais caso. Agora, se ela vai com o
Gessel, que é só mulheres, né? O que ele vai poder falar? Né? Só tem mulher lá, né? Só se ele, né, estiver botando chifre na própria cabeça dele, né? Aqueles que botam chifre na cabeça do cavalo. Então, só tem mulher lá. Então não tem problema. Mesmo caso de homem, às vezes tem uma mulher que é muito ciumenta, aí fala assim, meu marido vai ficar lá indo toda semana para um lugar lá que tem um monte de mulher. Não, vai não. Aí vai ter um Gessel só para homens, ele vai um Gessel só de homens. Não, só tem homem lá, não vai ter mulher lá. Então, por isso que é bom ter vários tipos de grupos diferentes, ok? O Gessel de jovens, nós temos 2 Gessel de jovens aqui já, né? Que os jovens estão lá juntos, homens e mulheres todos juntos. É possível ter um Gessel só de jovens, homens, e só de jovens, mulheres? É possível, mas eu ainda acho melhor o Gessel de jovens ser os 2 juntos. Por quê? Porque a juventude é exatamente o momento, a fase da vida onde você quer encontrar alguém para você seguir a vida, é ou não é? Então é interessante manter eles juntos. Porque ali eles vão se conhecer, ali eles vão saber como pensam um ao outro, talvez ali eles vão encontrar alguém onde eles vão estar namorando, noivando, casando e construindo uma família. Então a juventude é um momento propício para esse tipo de relacionamento. Então é interessante manter o grupo junto, tá? Gessel para casais, né? A gente pode ter um Gessel para casais que seja só para casais e não pode levar os filhos. Existem grupos que são assim em várias igrejas, que é o Gessel só para casais mesmo, só pode ir o esposo e a esposa. E não pode ter gente que não vá com o casal. Tem que ser o casal. Se não for o casal, não pode fazer parte daquele grupo. Tá? Então o Gessel de casais mais fechado é assim. Não pode levar criança e não pode ir sozinho. Tem que ir sempre o casal. Tá? Então algumas igrejas também trabalham com esse tipo de Gessel. Temos o Gessel teen, né? O Gessel de adolescentes e de pré-adolescentes. Então, hoje aqui a gente trabalha com eles separados. Os pré-adolescentes meninos são separados, os pré-adolescentes meninas são outros grupos, né? Os adolescentes meninos separados, as adolescentes meninas separadas. Por quê? Porque a pré-adolescência e a adolescência não é a fase adequada para se começar um relacionamento afetivo. Não é. Até que se você tenha pelo menos 16 anos, não é o momento ideal para você namorar. Você pode estar namorando, mas eu vou continuar dizendo para você que essa não é a idade e a fase para isso. Né? Eu te faço uma pergunta. Né? Você vai casar com essa pessoa com 16 anos? Com 15? Com 14? Você não vai casar. Vai? Não vai. Você vai namorar quanto tempo? Então vamos dizer, quanto que é a idade que, no mínimo, a pessoa precisa ter pelo menos essa idade para casar, geralmente? 18 anos, pelo menos, né? Nem é de maior vai casar, né? Então, pelo menos 18 anos. Se você começa a namorar com 16, você tem 2 anos aí de ter namorado. 2 anos de namoro já é bastante coisa, não é? Sim ou não? É, porque em 2 anos já dá para você fazer tanta besteira. Imagina 4. Começa a namorar com 14, vai casar com 18, que a maioria não casa com 18, é 4 anos de namoro. O que vai acontecer? A intimidade ela só aumenta, ela não diminui. Intimidade é coisa que aumenta com o tempo. Quanto mais tempo junto, mais a intimidade aumenta. Intimidade não tem volta. Não tem volta. Pegou na mão, sempre vai pegar na mão. Não tem como voltar atrás mais. Beijou na boca, agora sempre vai beijar na boca. Não tem como voltar atrás mais. Passou a mão no lugar que não devia, não vai conseguir mais ficar sem passar a mão. Transou, não vai conseguir mais ficar sem transar. Ele pode ficar 1 mês, 2, né, segurando, mas depois vai transar de novo. Não, intimidade não tem volta. Não tem volta. Então é o seguinte, é melhor não fazer. Melhor não namorar, essa não é a fase para isso. Porque se começar, entendeu? Tem que casar logo. Não demora para casar não. Começou a namorar, então é 2, 3 anos no máximo. Casa, senão vai abrasar. Paulo falou, é melhor casar do que se abrasar. O que é se abrasar? Né? É ficar gerando no outro, ou ela gerando em você, sentimentos que não dá para suprir. Desejos que não dá para saciar. Isso é se abrasar. Né? Tu fica lá, né, naquele namoro, né, o negócio fica esquentando e não pode concluir isso finalmente. É bem complicado, não é verdade? É. Então, se você quer ouvir um bom conselho, ouça o que eu estou falando. Tá? Por isso que a gente separa os pré-adolescentes, meninos e meninas, adolescentes, meninos e meninas. Porque não é a fase, não é a idade, não é o momento para se começar o namoro. Não é.
Ok? Então, continuando aí. E a maioria dos que começa nessa fase, né, ou casa grávido, ou casa, né, ou é pai cedo, ou acaba fazendo besteira antes do casamento. Não casou grávida, mas teve relação, não casou grávido, né, mas passou a mão em todo lugar que não podia, né? Aí acontece, antes de casar, às vezes dá alguma coisa errada, não casa, aí separam-se, aí fica ela lá, né, choramingando porque entregou para alguém aquilo que não era para entregar, né? E aí, ou ele, vice-versa. Aí depois vai encontrar a pessoa certa, vai casar depois, aí vai ficar choramingando porque, né, não é mais ileso, não é mais, né, virgem, não é mais selado como era antes. É diferente, é bem diferente, tá? Então, entenda isso. Deus não brinca com as coisas espirituais, Deus não brinca. A aula não é sobre isso, mas eu quero deixar isso bem claro. Quando a Bíblia diz assim, o deixará homem pai e mãe, unir-se-á sua mulher, se tornarão ambos uma só carne. Como é que homem e mulher se tornam uma carne? É no ato sexual. Não adianta, você pode pensar o que você quiser, mas isso é o que a Bíblia diz. Então, você não casou no papel, não foi lá no cartório, não assinou documento, não casou com aquela pessoa, mas se você teve relação com ela, você se casou com ela. No mundo espiritual, você se tornou uma só carne e você ficou ligado àquela pessoa. Corpo, alma, espírito, você foi ligado àquela pessoa. E depois, para quebrar isso, é complicado. Paulo fala assim, você que é parte do corpo de Cristo, você vai pegar o corpo de Cristo e vai unir o corpo de Cristo a uma prostituta? É coerente isso? Né? Olha como que é sério. Olha o exemplo que Paulo dá, só para você entender a seriedade. Ou seja, você é um crente, um filho de Deus, você vai lá, por exemplo, ter uma relação com uma pessoa que não é crente, sabendo da palavra, conhecendo a palavra. Como é que você pode pegar o corpo de Cristo e se unir a uma prostituta, a uma pessoa idólatra, a uma pessoa, né, que não serve a Deus, que serve a Satanás? Como é que você pode fazer isso? Isso é completamente, entendeu? Então, tome cuidado. É lógico, Paulo fala, se você já veio para o Senhor nessa condição, uma outra regra é para você. Mas se você está aqui na presença de Deus, conhece a palavra, cuidado com isso, cuidado com o julgo desigual. Adolescente, jovem, pré-adolescente, fica arrumando namorado e namorado lá fora. Cuidado, irmão. A Bíblia, ela não tem dois termos, não tem duas palavras. Ela fala, isso é errado, não pode, não deve, não é assim. Então, tome muito cuidado para você não quebrar a cara depois. Depois não vai falar que o pastor Gabriel não te avisou, né? Então, vamos embora. GCL Kids. A gente está para começar agora os nossos primeiros grupos de GCL Kids, tá? Que é o GCL para crianças. E a gente vai também começar esse GCL em breve. Estamos aí nos preparando para começar esses grupos. Então, podemos ter também outros tipos de GCL que funcionam devido a um grupo de pessoas que se reúnem em determinado lugar. Por exemplo, GCL na escola. Você pode começar, por exemplo, um GCL na sua escola. Vamos dizer que na hora do recreio, na hora do intervalo, né, na hora do recesso, sei lá como é que você chama, né, você tem um grupo de amigos que você gosta de compartilhar a palavra de Deus, conversar de Deus, falar da Bíblia, cantar um louvor. Você pode usar o horário do intervalo para fazer um mini GCL lá. Pega a carta pastoral, chama o pessoal, né, faz uma oração, ora uns pelos outros, canta um louvor, compartilha lá um pedaço da carta. Você criou um GCL ali, né? E aí ele se torna um GCL na escola, na faculdade, né? Lá no seu trabalho, no horário de almoço, você tem uma hora de almoço, você pode criar um grupo lá, o GCL, e começar a compartilhar a palavra lá com eles e tal, orar e etc. Né? Então você pode ter várias maneiras de se fazer um pequeno grupo e continuar propagando a palavra de Deus, ok? Então, é sempre bom a gente ter vários tipos diferentes de grupos dentro da igreja e as pessoas vão ficar onde elas se sentem melhor. As pessoas, elas vão encontrar o lugar onde ela vai se sentir melhor dentro dessa gama de possibilidades
de pequenos grupos que existem dentro da igreja, ok? Então, até aqui, tudo bem? Então, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, faça agora para a gente concluir essa quinta aula, ok? Então, Hélio, fala aí. O senhor falou que o GSL de pré-adolescente e adolescente só de transição, certo? Passou o carro ali, eu não ouvi nada. Peraí, deixa o carro embora. Carro de som abençoado. Agora, peraí, deixa mais um pouquinho só. Vai, fala bem alto agora. O senhor falou que o GSL de pré-adolescentes e adolescentes são em transições, certo? Isso. Vai ter um dia que, por exemplo, eu vou fazer 18 anos, então vai ter um GSL, por exemplo, o meu que começou de adolescente vai ser jovem. Isso. Ele vai continuar sendo só de menina? Ou vai poder... Então, como desde o princípio ele era de meninos, o ideal é que continue. Entendeu? Até porque, por exemplo, vocês vão estar, por exemplo, com 18, mas vai ter outros meninos no seu grupo lá que vão estar com 16, com 15, com 14. Entendeu? Porque vocês vão estar convidando outras, não vão? E com o tempo isso vai acontecendo. Por exemplo, futuramente, vamos dizer, essas que estão talvez mais velhas e mais experientes, vão ser as futuras líderes de outros grupos, mas que podem também estar trazendo pessoas mais novas para dentro do grupo. Então isso também pode acontecer. Mas na hora da multiplicação não é para, por exemplo, as pessoas que têm menos idade deixando no grupo e as que têm mais idade? Então, não necessariamente. É o que eu falei, afinidade é tudo, né? Afinidade é o que manda. Pode ser que, por exemplo, vamos dizer que a faixa etária de adolescente, de 14 a 17. Pode ser que, por exemplo, tem uma menina de 14 lá no grupo, mas que tem mais afinidade com uma de 17 do que com as outras de 14, por exemplo. E aí, eu vou separar elas na hora da multiplicação só porque elas têm a mesma idade e a outra não tem a mesma idade, então tem que separar? Não necessariamente, entendeu? Se houver um consenso dentro do grupo, em todo o grupo, né, concordar e achar que é melhor assim, que pode na hora da multiplicação, por exemplo, deixar as meninas que têm menos idade num grupo só e as que têm mais idade num outro, né, se houver esse consenso dentro de todo o grupo, todo mundo concordar, não houver dificuldade, pode ser feito assim. Agora, se houver dificuldade porque as afinidades ali, né, são extra-idade, então aí não é legal fazer a divisão dessa maneira, entendeu? Mas aí é uma coisa que ao longo do tempo, conversando, né? Que é aquilo, a multiplicação não acontece de uma hora para outra. Ela leva um tempo, né? Cerca de quase um ano. Então tudo isso vai sendo avaliado ao longo do processo, né? Você vai sendo conversado, vai sendo avaliado, etc. Para ver qual a melhor maneira de multiplicar esse grupo e assim por diante, tá bom? Então, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Fala, irmão Clebson. Pastor, qual o critério que é usado na hora da multiplicação? Separar o grupo da multiplicação. O grupo, por exemplo, ele multiplicou, aí eu tenho, algumas pessoas vão outro GCL, outro GCL, no caso, né? Formar. Qual o critério que é usado para escolher essas pessoas? Então a gente vai tratar disso na aula de multiplicação. Vai chegar mais para frente, vai ter uma aula aqui só sobre isso. E aí a gente vai tratar esses detalhes aí, tá bom? Então, até aqui, tudo bem? Beleza? Então vamos embora. Vamos para a aula 6.